E hoje, queridos, eu quero iniciar essa série que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, viu? Mas muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. O tema da nossa série, olha, hoje é a primeira, tá? Eu vou ministrar por 3 semanas essa série. A primeira parte dessa série, o poder das palavras. Às vezes nós não temos ideia, tá? Nós não temos ideia e nem noção da importância que as nossas palavras têm. Não é? Por isso, o tema da mensagem de hoje, especificamente falando, é palavras determinam destinos. Diga assim comigo, palavras determinam destinos. Amém. Eu quero ler um texto, está em Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha só esse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a palavra de hoje possa ser determinante nas nossas vidas, na história da nossa vida, no nosso futuro, na maneira como nós estamos projetando nosso futuro. Deus, que o Senhor possa reescrever a história de muitos que estão hoje aqui. Deus, mudando por completo, transformando o caos em beleza, transformando, Deus, a morte em vida. Que a palavra de hoje realmente nos transforme como nunca fomos tocados. Que essa palavra venha nos tocar. Eu peço ao Espírito Santo, por favor, que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio, nesse momento, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor possa falar com cada coração que está presente hoje aqui. Que o Senhor possa trazer revelação aos corações. Que o Senhor possa, no dia de hoje, tocar no mais profundo da alma e do espírito dos meus irmãos, daqueles que estão presentes hoje aqui, para que eles possam, Deus, se alimentar de um alimento bom e sólido e ter a sua vida tocada, amparada pelo Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, repito, palavras elas podem determinar os nossos destinos, não é? E você vai provar um pouquinho disso essa noite. Eu vou repetir o nosso texto de Provérbios capítulo 18, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, isso não sou eu que estou dizendo, tá bom, gente? É a própria palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, esse texto está dizendo o seguinte: que as nossas palavras, olha como ela é forte, gente, olha que palavra forte, olha só. As nossas palavras, elas são fruto. Você está entendendo isso? Fruto da vida ou fruto da morte. Quando eu libero essas palavras, a Bíblia está dizendo que, mesmo que eu não queira colher desse fruto, eu não tenho opção. Por quê? Porque eu vou ter que comer desse fruto. E esse fruto foi através das palavras que eu e você, nós dissemos. Queridos, isso é tão sério que muitas pessoas acabam alcançando coisas tão preciosas na sua vida. Sabe por quê? Porque um dia, lá atrás, começaram a dizer: olha, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou alcançar isso, e acabam colhendo isso. Por outro lado, outras pessoas acabam dizendo coisas muito ruins e acabam dizendo: olha, minha vida não dá certo, eu nasci para ser assim, eu não sei por que nada dá certo na minha vida, tudo que eu ponho a mão vai para trás. Você começa a liberar isso e a vida começa cada vez mais a seguir esse destino. Não é? A nossa vida, preste atenção, a minha vida e a sua vida, ela segue um destino. Destino que é feito através das nossas palavras. Queridos, talvez você não tenha percepção ainda, mas eu creio que o Espírito Santo vai trazer em nome de Jesus, para que essa palavra possa ser revelação no teu coração. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é a verdade. Não é? E a palavra de Deus está dizendo que a nossa língua tem um poder grande, de produzir morte e produzir vida. Não é? Na minha própria vida, olha só que coisa interessante, eu posso produzir morte.
na minha própria vida, eu posso produzir vida. Então, o que é que você, preste atenção aqui, o que é que você está precisando para essa noite sobre você? Por exemplo, o que é que você precisa para a sua própria vida, a sua vida pessoal? O que é que você precisa para o seu casamento? O que é que você precisa para a sua casa e sua família? O que é que você precisa para o seu trabalho? O que é que você precisa no seu ministério? O que é que você precisa? Porque as palavras que você liberar são as palavras que você vai colher. Que você não só vai colher, como vai comer desse fruto. Não é? Então, que eu e você, nós possamos gerar em nome de Jesus vida através das nossas palavras. Que nós possamos ter um cuidado muito grande com aquilo que nós liberamos, que sejam palavras de bênção, não palavras de maldição, que sejam palavras de construção e não de destruição, que sejam palavras de vida e não palavras de morte em nome de Jesus. Porque, queridos, eu tenho declarado há alguns anos aqui, não é que nós vamos colher coisas poderosas e preciosas. E eu não volto atrás das palavras que eu tenho liberado, porque eu sei esse princípio da palavra de Deus. Eu sei o que Deus tem nos falado. Eu sei quais são os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui dentro. Amém? Então comece a ver com os olhos da fé. Comece a declarar a palavra de Deus na sua vida, aquilo que é bênção. Você sabia que dentro da palavra de Deus existem mais de 8.000 promessas? Promessas a qual eu e você nós podemos usar essas promessas para que nós possamos ser muito abençoados. E é isso que Deus está querendo, um poder de gerar, Sabe, algumas pessoas têm entendido que Deus é obrigado a fazer o que nós estamos dizendo e acabam exagerando, não é? Algumas igrejas acabam indo para uns extremos. Olha, o que você falar, Deus tem que cumprir. Não é assim também. Por exemplo, eu nasci para ser astronauta, amanhã eu vou para a lua. Isso não vai acontecer, não é? Deus, Ele não tem um compromisso com aquilo que eu estou falando. Gente, as nossas palavras têm poder? Tem. Aliás, as palavras têm poder? Tem um poder sim, mas não é qualquer palavra. É aí que nós nos enganamos, é aí que nós vamos para os exageros, é aí que nós começamos a determinar. Você já viu pessoas que determinam, olha, eu determino que aconteça assim, 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 e acaba não acontecendo. Por que não acontece? Uma grande loucura isso, um grande exagero. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui para ficar claro para mim e para você, não é? Se as palavras têm poder, as palavras de quem que tem poder? Essa é a grande questão aqui. Esse é o nosso primeiro ponto. Põe aí para mim, Caio, por favor, filho. Então, quais são as palavras que têm poder? As palavras de quem? De quem? As minhas? Aquilo que eu estou falando? Aquilo que você está falando? Aquilo que nós achamos que seria bom para nós e nós estamos falando? São essas as palavras que são boas? São essas as palavras que nós vamos comer do fruto? Vamos ver. Isaías, capítulo 55, verso 11. Diz assim, não é? Assim será a palavra que sair da minha boca. Quem está dizendo isso aqui, gente? Diga assim comigo, é Deus. Diga mais alto, é Deus que está dizendo. Então, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, as palavras de quem é que tem poder? Diga assim, as palavras de Deus. É isso, queridos. Sabe? Às vezes a gente se empolga, às vezes a gente quer ver coisa acontecendo na nossa vida, Deus realizando, porém, Deus, preste atenção, Deus não tem compromisso com as minhas palavras, Ele não tem compromisso com as suas palavras, Ele tem compromisso com as palavras dEle na nossa boca. Você está entendendo? É as palavras dEle que Ele tem um compromisso, tá? Então assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse é o poder de criação que existe na palavra de Deus, queridos. Sabe, você pode ver, não é? Palavras que foram ditas há centenas de milhares até de anos.
Palavras que Deus liberou, palavras que se cumprem até hoje. Que a palavra de Deus, ela continua cumprindo e cumprindo e cumprindo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Queridos, a palavra de Deus, ela é para mim e ela é para você também. Nós podemos utilizar dessas palavras. Às vezes nós não temos noção, né, do poder que isso tem, mas a palavra de Deus, ela tem um poder de criação poderosíssimo. Quando nós começamos a olhar para a nossa casa e declarar salvação, sabe o que começa a acontecer? Deus, ele liberou essa palavra, né? E qual palavra foi essa? Ou quais palavras foram essas? Deus diz, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando a gente começa a se apropriar dessas palavras e começa a liberar e começa a declarar, Deus, a tua palavra está dizendo isso. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E você começa a ver isso acontecendo na sua casa, as pessoas sendo salvas. Sabe por quê? Porque existe um poder de criação na palavra de Deus. Poder de criação. Sabe? E o que é que Deus fez, queridos? Não é? No mundo que nós vivemos hoje. Não é? Quem criou isso? A Bíblia diz que foi as palavras. Não é? E disse Deus. Não foi isso? Façamos. E disse Deus, haja luz. E disse Deus. O que é que criou? Foram as palavras de Deus. Existe um poder grandioso nas palavras de Deus, queridos. Não foi, sabe, uma varinha mágica. Deus pegou a varinha mágica dele, ele sentou no trono dele e ele começou a criar os animaizinhos com o poder da varinha mágica dele. Não, ele começou a liberar palavra, palavra, palavra. Queridos, eu acredito que a maior dificuldade que nós acabamos tendo, sabe qual que é? Liberar palavras de prosperidade, de bênção e de paz. Sabe por quê? Porque nós nos apegamos a tudo que é ruim e às vezes nós esquecemos de liberar, não é, aquilo que realmente seria um milagre para aquela situação, que realmente mudaria aquela história. Não é? Mas é por isso que nós temos que nos amoldar, sabe? Temos que nos amoldar, não é, da maneira como Deus espera que nós façamos. Então, como é que nós vamos fazer isso? Comece a treinar, comece a declarar. Sabe uma coisa que eu fiz? Eu tenho meus pedidos de oração que eu sempre faço para Deus ali. Dentro de cada motivo que eu tenho ali, eu vou para a palavra de Deus e começo a procurar os textos da palavra de Deus, os versículos que me dão base para aquele um pedido que eu estou fazendo. Aí eu vou lá, eu coloco, olha, esse texto aqui dá base, tem mais esse texto. E quando eu vou orar para aquele motivo, eu não oro o pedido em si, eu oro a palavra de Deus. Você está entendendo? Não é? Então, por exemplo, vamos voltar à salvação aqui. Você quer ganhar a sua família para Jesus. Aí você começa a orar, Deus, salva a minha casa, salva a minha família. Essa é uma oração boa? É uma oração boa. Mas quando você vai lá para o livro de Atos, e você começa a ler e orar com Deus o seguinte, você fala, Deus, a tua palavra diz, olha, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus, é a sua palavra que está dizendo isso. Sabe, não sou eu, não é a minha vontade não, o Senhor está dizendo, eu creio no Senhor, então Deus, salva a minha casa diante da tua palavra, a tua palavra que está dizendo isso. Aí você começa a trazer textos da palavra de Deus, sabe, a própria palavra de Deus ali, os versículos da palavra de Deus, orando aquele um pedido. Aí você vai começar a ter muita vitória na sua vida em nome de Jesus. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Gente, esse povo avivado está aí? Amém? Oh, aleluia. Então vamos lá. Não é? Não sei se vocês sabem, queridos, os animais, né, eles não falam, né? Embora papagaio a gente ouve falar, né, Oscar? Não é? Tem uns papagaios até mal educados aí, viu, gente? Não é? Você já viu aquela? Não é? O papagaio, a primeira vez que ele sobe no púlpito para pregar, primeira vez ele subiu no púlpito para pregar, e ele estava com muita vergonha, e estava o treinador dele logo atrás assim, né? E ele não falava nada, e era justo o dia que era ele para ele pregar. Aí o treinador olhou para ele assim e falou, bem baixinho, papagaio, ou você começa a falar, ou eu vou arrancar suas pernas e fazer um caldo de galinha de você. Aí ele olhou para trás assim, olhou para frente. Irmãos, vamos orar porque o inimigo está se levantando aqui, irmãos.
Mas voltando aqui, gente, papagaio não fala, né? Ele repete, né? Ele repete aquilo que a gente fala. Ele canta hino do Corinthians. Meu Deus, hino do Corinthians, gente. Já viu o papagaio cantando hino do Corinthians? Da minha sogra cantava, né, Paulo? Que coisa mais feia. Tinha que cantar o hino do São Paulo, né? Não? Não? Mas papagaio não fala. Mas você sabia que teve um animal que tudo indica que ele falava? Né? Esse animal, queridos, é a serpente. Você lembra no Jardim do Éden, quando a serpente chega para Eva e começa a conversar com ela? Você percebe que ali tem uma conversa, né? A serpente falando com a mulher. E o que a gente nota na palavra de Deus é que não tem uma surpresa assim da mulher. Oh, uma serpente falando, a gente não nota isso, né? A gente vê uma comunicação ali como se isso fosse comum, como se isso fosse algo corriqueiro, né? A serpente falar. Né? E a gente sabe que quando Deus ele traz uma palavra sobre Satanás, ele também traz uma palavra sobre a serpente ali. Não sei se você se recorda que ele olha para a serpente e diz para ela que a partir daquele momento ela ia passar a rastejar. Né? Então dá a entender também que ela caminhava ou voava também, eu não sei dizer, né? Agora, queridos, o fato é que hoje nenhum animal mais fala, não é? A não ser repetir, mas nenhum animal fala. O único ser que tem essa capacidade somos nós, eu e você. Nós, seres humanos, é que temos a capacidade de falar. Deus, Ele deixou isso para o homem. O homem tem a capacidade de liberar a palavra que é de Deus através da sua boca e ver os milagres, ver a palavra dele se cumprindo na nossa vida. Isso é precioso. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: a terra, ela era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Nesse momento, o que nós vemos aqui na terra, queridos? Um caos, né? Deus, ele cria, não é, a partir do caos. A partir do momento que estava sem forma e vazio. Como que é isso? Sem forma, vazio. Não tinha plantas, não tinha animais, não tinha homem, não tinha mulher, não tinha nada. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele estava ali só aguardando alguma coisa. Ele estava pairando sobre a face das águas. Uma terra em caos. Mas o verso 3 diz assim: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Até então, uma escuridão completa. Até então, uma terra sem forma, uma terra vazia. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você já se sentiu um caos completo? Você já se sentiu, sabe, assim como a terra no momento da criação, sem forma, vazio, sem esperança, sem saber que rumo tomar, o que fazer, o que vai ser, quando vai ser? Você já se sentiu assim? Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Quando você estiver se sentindo dessa forma, comece a liberar a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus. Sabe, porque Deus, ele tem um poder de criação, ele transforma o caos em vida, ele transforma a morte em vida. E em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, Deus vai transformar a morte em vida. Deus vai transformar a sua tristeza em alegria. Deus vai transformar o seu choro em riso. Deus vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus, porque Deus, ele transforma o caos. Deus, ele transforma tudo. E é isso que ele tem. A Bíblia diz que o diabo, ele tem um propósito. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para te dar vida e vida em abundância, vida plena. Então é sobre a palavra de Deus, querido. Nós não podemos aceitar o que o mundo diz, ou o que os antigos dizem. Nós temos que nos apegar ao que a palavra de Deus está dizendo. Você não foi criado para viver mendigando. Você não foi criado para viver a vida sempre sofrendo, sem Deus
que pudesse cuidar de você, não. Deus está dizendo que Ele tem uma vida abundante para você, sim. Esse é o propósito de Deus sobre a sua vida, sim. Se apegue à palavra de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Isaías 57:19 diz assim: como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Olha que palavra maravilhosa, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Gente, isso é a palavra de Deus. Já conviveu num ambiente terrível de se conviver? Começa a liberar a palavra de Deus. A tua palavra está dizendo que através, Deus, das tuas palavras, Deus, a paz reina. Paz para os que estão longe, para aqueles que estão perto. Deus, aonde eu estiver, vai haver paz, porque a tua palavra está dizendo que é assim que vai acontecer. Então é nisso que eu me apego. Então começa a liberar, querido, muda a sua história, muda o seu ambiente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, as palavras então, de quem é que determinam o destino? As palavras de quem? Sabe, as palavras, repita assim comigo, as palavras de Deus na minha boca. Você está entendendo? Essa é a questão toda aqui. Não são as palavras que hoje eu acordei empolgado, hoje eu acordei disposto a falar só coisa boa. É pensamento positivo, igual a internet fala. Pensamento positivo, eu acordei pensando positivo, então vamos atrair boas vibes, pensamento positivo. É assim que funciona? Não, porque não é a palavra de qualquer um, não é a vibração de alguém, não tem nada a ver com isso. Não são as ondas sonoras, né? Gente, hoje tem um negócio na internet, umas coisas doidas, né? Mas vamos lá. Então as palavras de Deus na nossa boca, por isso que é importante, crente, presta atenção aqui, você que é crente. Olha para o seu lado assim, pergunta para o seu irmão, você é crente? Gente, quem já viu o André Valadão falando, aquele negócio que ele responde pergunta assim, no Instagram. Ele responde umas perguntas e fala assim, vocês não são crente não, você já viu isso? Segue lá, é bem legal, eu rio bastante com ele lá. Mas gente, olha só, falando sério aqui, você que é crente, irmão e irmãzinha. Crente tem que ler Bíblia, você está entendendo? Por quê? Porque senão, chega um momento, é sério isso aqui, não estou brincando não. Chega um momento de apuro aí para você, e você fica desnorteado, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Aí você não lembra de nenhum versículo da Bíblia, você não lembra de nada. E na hora que o momento difícil vem, se você não estiver bem preparado, sabe, lendo Bíblia, por isso que eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção aqui. Duas coisas que nós temos maravilhosas aqui na nossa igreja, gente. É o quê? É o Life Group e o discipulado. Isso é precioso demais, sabe? É momentos que nós estamos ali aprendendo a palavra de Deus. Quando nós vamos na célula, você ouve a palavra de Deus aqui, você corre para a célula na quarta, quinta ou no sábado, e você começa a conversar com seus irmãos sobre o que foi falado aqui. Você traz crescimento, você está liberando palavra, orando a palavra junto, isso é precioso. Você vai para o discipulado com o seu líder aí, com o pessoal do seu Life Group, e você começa a estudar a Bíblia, você começa a ter revelação daquilo, você começa a entender. Então, olha, eu estou entendendo o porquê disso, o porquê daquilo, sabe? Agora foi desmistificado tanta coisa na minha vida, agora eu estou entendendo o que é certeza da salvação, o que é o Espírito Santo, eu estou entendendo o que é a igreja, eu estou entendendo o que é vestir a camisa, eu estou entendendo o que é liberar a palavra, eu estou entendendo os princípios da palavra de Deus. Gente, crente na nossa igreja, se quiser, tá? Se quiser participar de culto, célula e discipulado, mas cresce muito aqui na nossa igreja. Cresce, se ele quiser. Então, vai para uma célula. Se você ainda não frequenta alguma célula, algum life group, corre, sabe? Vai lá, vai aprender. Fala para o líder do life ali, fala, meu líder, eu quero saber como que é esse negócio do discipulado, do acompanhamento ali e tal. Eu quero isso para a minha vida, porque eu quero crescer. Queridos, quando nós estamos preparados, o nosso pastor ele diz o seguinte, olha, quem se prepara para o futuro não pega de surpresa. E é bem assim, se eu e você, nós estamos preparados com a palavra de Deus, nós sabemos os versículos ali da palavra de Deus,
Talvez você não lembra a referência, mas daí você corre ali, procura, pergunta para o seu líder, pergunta para o irmão, e você rapidamente vai lá e começa a orar da maneira correta, você muda a sua história rapidinho, não é? Muda a sua história. Então o segredo é, haja rapidamente, seja inteligente, amém? Então, as palavras de Deus na nossa boca, é quando nós colocamos as palavras de Deus na nossa boca em fé, que vai fazer toda a diferença. Amém? Então é com fé. Vamos ver a segunda coisa que eu quero falar aqui, o segundo subtítulo aqui. Põe aí para mim, Caio, por favor. As suas palavras, elas marcam os limites da sua vida. Não é? Elas são as suas próprias palavras que elas vão dizer, olha, aonde você vai chegar. Tem gente que fala assim, olha, eu vou ser médico. E a pessoa fica tão determinada a isso, começa a crer tanto nisso e batalhar tanto nisso, daqui a pouco, lá na frente de muito trabalho, ela se torna um médico. Olha, eu vou realizar tal coisa na minha vida, eu vou fazer tal viagem, eu vou casar com tal pessoa. E acaba acontecendo, gente. Talvez muito disso aconteceu na sua própria vida. Muitas coisas aconteceram porque um dia você começou a declarar isso também, não é? E você viu que a sua vida chegou no limite daquilo que você falou. Mas isso aqui é muito sério, viu? Olha só, as suas palavras, elas vão marcar os limites, então, da sua vida. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim, a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, então, comerão do seu fruto. Tá? Eu me recordo, queridos, que Deus tem sido muito bom com a gente aqui, viu? Muito bom mesmo com a nossa igreja. Eu lembro que teve um dia, nós estávamos até no outro prédio ali, um prédio tão bonitinho, né? Que nós tínhamos saído do bairro de São Miguel, fomos para lá e tudo. E foi, assim, muito legal. Nós nos empenhamos como igreja, rapidamente estava tudo bonito. Rapidamente não, né? Com muito esforço, né, gente? Meu Deus. Os homens que o digam, né? Nós ficamos quantas noites lá trabalhando. Mas foi muito legal. Ficou tão bonitinha aquela igreja lá. Mas eu lembro que, assim que acabou, eu senti algo muito forte no meu coração. Eu olhei para os irmãos assim, a gente estava num culto. Eu falei, irmãos, o que vocês estão achando da igreja? Está bonito? Vocês gostaram? Ah, estava todo mundo super feliz. Ah, que legal, é isso mesmo. Eu falei, deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. Nós não vamos ficar nesse prédio aqui. Quem lembra desse dia lá? Alguém lembra? Olha só. Eu falei, nós não vamos ficar aqui. Deus está falando, nós vamos sair. Então nós vamos para um prédio muito maior do que esse aqui. Gente, assim que nós acabamos de arrumar lá, eu acho que nós não ficamos um mês lá dentro. Impressionante, né? Aí Deus nos enviou para cá. Deus queria que nós viéssemos para cá. E agora eu vou dizer outra coisa para você. Presta atenção aqui. Daqui poucos dias, você vai ver uma fachada muito linda aqui na frente. Você vai ver, uma fachada muito linda aqui. Eu me recordo também que, você lembra, não sei se vocês vão lembrar, que nós estávamos passando calor aqui dentro. Quem lembra disso? Um calor aqui, meu Deus do céu. Eu fui pesquisar quanto que eram os climatizadores aí, fui pesquisar ar-condicionado. De ar-condicionado aqui ia dar uns 60 mil reais, ar-condicionado. Aí fui para os climatizadores, né? Eu falei, meu Deus, fui pesquisar. Aí liga para um, liga para outro, fui na igreja de um pastor, fui na igreja do outro pastor. E falei, quanto é que você gastou aqui? Ele falou, deu 20, 25 mil. Eu falei, meu Deus, tudo isso, não é? E aí eu voltei aqui para a igreja, eu falei, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou ver, se você lembrar, você levanta a mão também. Eu falei o seguinte, gente, nós não vamos mais comprar os climatizadores, nós vamos ganhar esses climatizadores. Quem lembra desse daí? Vocês lembram? Gente, pouco tempo. Sabe quanto custa um climatizador desse aqui novo? Vocês fazem ideia? Nós temos dois, temos um outro lá para instalar ainda. O climatizador desse aí está algo em torno de 25 a 30 mil reais um negócio desse aí. Nós ganhamos os dois, gente. Não é? Aquilo que a gente precisa para cá está mais do que suprido. Hoje tem irmãzinha, quando a gente liga aqui, quer mudar até de lugar aí, fica com frio e traz blusa. Nós vamos fechar ali, gente, logo atrás ali, vai ficar um paredão, vai ficar 2 ambientes aqui. Lá no fundo, você vai ver que lindo vai ficar, vai ser uma lanchonete muito bonita.
nós vamos ter um lugar para café lá, uma área social muito bonita lá. Então nós vamos ter um climatizador para lá e o outro para cá, super tranquilo, nós vamos ficar bem aqui a temperatura aqui dentro. Mas isso é pequenas partes daquilo que Deus quer fazer. E sabe o que Deus já falou para a gente aqui, como igreja? Que nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Meu Deus, eu falo, Deus, como é que isso vai acontecer? O Senhor falou e continua falando. Não é? Vez em quando nós recebemos uma palavra, vez em quando Deus está falando e reafirmando. É que nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Eu falo, Deus, como é que isso vai acontecer? É? E Deus, eu creio na palavra de Deus, queridos, e eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção aqui. Deus vai salvar essa cidade aqui ainda. E todos aqueles que estiverem aqui, quer seja da sua família, né? Deus vai salvar, amigo de trabalho, Deus vai salvar essa cidade, em nome de Jesus. Agora, nós temos que nos preparar para o futuro, senão o futuro vai nos pegar de surpresa, né? Por isso que nós líderes aqui, nós estamos ralando e orando e buscando e nos preparando para o futuro. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para realizar já começou hoje. Amém? Vai? Então, é muito importante, desde já, a gente crer na grande multidão. Você consegue imaginar já aqui? Quem sonha aqui comigo, gente? Quem sonha aqui comigo 4, 5, 7 cultos acontecendo num domingo só aqui? Amém? Então começa a ver. Gente, nós já estamos até trabalhando para trocar essas cadeiras aqui. Nós vamos já colocar umas cadeiras bem bonitas aqui, tá? Umas cadeiras bem gostosas para sentar. Daqui uns dias nós vamos trazer para você qual que vai ser essa cadeira que nós vamos trocar aqui. Vamos deixar bem bonito esse auditório também aqui. Mas sabe por que isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Nós vamos ter um prédio maravilhoso? Sim, nós estamos caminhando para isso. Mas uma coisa nós queremos que é a coisa mais importante. Nós queremos, alcançar multidões de pessoas e conduzi-las aos céus. Eu sei que o diabo, ele está correndo aqui, correndo, para roubar, para matar e para destruir. Mas nós vamos começar a declarar a palavra de Deus aqui, que o diabo, ele não vai ficar ceifando as vidas nessa cidade não, amém? Nós vamos ver, nós e muitas outras igrejas nessa cidade de Rio Claro aqui, nós vamos alcançar multidões para Jesus Cristo. Multidões para Jesus. Aquilo que nós mais amamos aqui é aquilo que Deus mais ama, que são as vidas. Então, as nossas palavras, elas têm um poder. Começa, querido, olha só, presta atenção, o culto que você está hoje aqui, você está numa atmosfera poderosa. Você está numa atmosfera poderosa. Comece a sonhar e comece a liberar as palavras. Comece a procurar na palavra de Deus as palavras, os versículos, as promessas de Deus. E comece a declarar. Porque aquele que começou é aquele que vai completar também. Amém, queridos? Não é? Tiago, capítulo 3, verso 4 ao 5, diz assim: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade ainda do piloto. Olha só, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo e ela tem o mesmo poder. É o que vai continuar o texto ali. Mas olha só, volta ao texto anterior, Caio, por favor, verso 4. Olha, tomem como exemplo os navios. Então o que ele está dizendo? Olha, assim como a sua vida é tão importante para você, assim como você sonha, assim como você projeta, assim como você está tão determinado a alcançar algumas coisas na sua vida, entenda algo. Assim como o navio, ele é conduzido por um pequeno leme, assim também você é conduzido pela sua língua. Às vezes nós não temos a noção disso, desse texto. As palavras que saem da nossa boca, elas determinam o nosso destino, elas marcam os limites da nossa vida, querido. Por isso é importante, mãe, presta atenção aqui, mãezinha. Às vezes, nós, no nervosismo, às vezes a gente acaba liberando algumas palavras sobre os nossos filhos. A gente tem que tomar um grande cuidado, não libere, só libere palavras de bênção sobre os seus filhos. Maridos, tomem cuidado com as palavras que você libera com a sua boca com relação à sua esposa. Às vezes no momento do nervosismo, às vezes você fala palavras que ferem, que machucam. Tome cuidado, às vezes minha filha, ela vem brincar assim comigo, minha pequenininha,
E ela brinca assim, fala, seu feio. E ela fica brincando. Eu falo, Teté, você é muito linda, filha. Aí ela para assim, ela fala, papai, você é lindo. Aí ela muda também. Não é? Então, queridos, às vezes nós vamos estar ouvindo coisas, às vezes nós vamos ser impelidos aí naquela uma direção, mas eu creio que Deus colocou sobre a nossa vida, não é? Esse poder, sabe, de mudar o ambiente, mudar a atmosfera, mudar o lugar que nós estamos. Então, que seja você aquele que vai mostrar o destino aonde vocês estão indo. Líder, que seja você que vai mostrar o destino aonde você está indo. Não é? Igreja, família, que seja você o responsável para mostrar o destino aonde você está indo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Não é? Olha só, então, presta atenção aqui. Se você foi derrotado por uma coisa, pelos seus lábios, tá? Você talvez, sem perceber, ficou declarando palavras de derrota e acabou colhendo a semeadura das suas próprias palavras. Às vezes foi isso que aconteceu. Aquilo que você está vivendo hoje, a realidade que você está, talvez, sabe por que você está vivendo isso? Talvez porque lá atrás, você falou exatamente isso. Então hoje você está vivendo essa realidade. Então é muito importante, queridos, preste atenção naquilo que você está liberando. Preste atenção nas palavras que você está dizendo. Se você chegou por conta das suas palavras, que você mude agora a história e o seu destino também. Que você possa agora ir em outro rumo, em outra direção, em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu quero falar aqui com vocês. E eu vou encerrar nesse terceiro ponto aqui. As suas palavras, elas podem ser usadas para a sua própria transformação. É exatamente isso que eu estou falando. Se até então as suas palavras determinaram o limite na sua vida, então agora as suas palavras também vão poder ser usadas para a sua própria transformação. Vou repetir o texto de Provérbios 18:20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Tá? Então os seus pensamentos, eles vão determinar também como vai ser a sua vida. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que os seus pensamentos? O que pensamento tem a ver? Não é assim, eu quero que você pense aqui comigo. Pode ainda deixar um pouquinho de luz aqui, por favor, Caio. Quero que você pense assim comigo. Aquilo que você mais está sonhando, mais está ocupando os seus pensamentos, não é aquilo que você mais fala? É ou não é? É aquilo que você mais libera a palavra. Por exemplo, você está com vontade de comprar um sapato. A mulher, você gostou daquele sapato de salto alto bonito, daquela marca tal. E onde você vai, você fala. Você entra na internet para pesquisar. Você fala, olha que sapato bonito. Ah, eu vou comprar um desse. Ah, eu quero ter um desse. Ah, imagina eu só com sapato. Amor, o que você acha? Vai ficar bem? E você só começa a falar isso, não é assim? Hã? Então, os nossos pensamentos, tá bom? Eles vão determinar então como vai ser a nossa vida. Tem um pastor americano da Life Church, ele chama Craig Groeschel. Ele diz o seguinte: a sua vida, ela sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Olha que palavra impactante. A sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Mais fortes. Agora, essa é a questão, né? Se a minha vida, ela não está do jeito que eu tá, ela está do jeito que eu não quero que esteja. E eu creio que é a hora de mudar, não é? A minha forma de pensar. Então, como que eu faço para mudar a minha forma de pensar? Se a minha vida, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus projetos de vida, aquilo que ocupou, os meus pensamentos me trouxe até aqui, como eu vou fazer então para mudar isso? Tem pessoas que já elas estão condicionadas, a sua vida está condicionada a viver aquele mesmo tipo de vida. Às vezes você vai aconselhar alguém e fala, não, pastor, mas a minha vida é assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, esse é meu jeito mesmo, eu não mudo. Então a pessoa, ela se condicionou a essa situação, né? Os seus pensamentos se ocuparam tanto na sua cabeça, que ela agora acredita que a vida dela deve ser desse jeito, que não dá para mudar. E eu vou dizer uma coisa para você, dá para mudar sim.
A sua vida pode mudar? Sim. Agora, então, como mudar essa forma de pensar? É aí que está o problema, não é? Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, bem legal, bem interessante. Tá? Tem um estudo da neurociência, né? Ela tem descoberto, né, a questão das vias neurais no cérebro. Mas isso é algo que, olha, é um conteúdo que eu já tinha visto. Alguns médicos, pesquisadores, alguns cientistas descobriram isso na década de 70, muito tempo atrás. Não é? Algo muito importante, até eu vou comentar algo aqui com vocês. Tá? Então, o que é isso? O que significa as vias neurais no nosso cérebro? Tá? Então, por onde andam as informações, elas são levadas no sistema de nervos e neurônios no cérebro. Então, pensa aqui comigo. Todas as suas informações, tudo aquilo que você está pensando, ela vai correr um caminho, tá bom? Ela vai percorrer um caminho. E esse caminho é formado pelos nervos e pelos neurônios. A sua vida, os seus pensamentos, ela vai percorrer por esses dois caminhos, nervos e neurônios. Isso é muito interessante, tá? Agora, por onde os nossos pensamentos mais fortes e repetitivos, eles andam no nosso cérebro? Então, por onde os nossos pensamentos, eles estão indo, aquilo que mais está ardendo no nosso coração, ali forma uma via neural. Interessante isso. Então, sempre o seu pensamento naquela uma direção, aquilo que você está condicionado, a sua vida está condicionada, ela vai percorrer sempre o mesmo caminho. Olha a dica que eu estou dando aqui, eu vou chegar lá na frente, eu quero só que você entenda. Tá? Como isso é importante, você não condicionar a sua vida, sabe, de uma forma pequena, de uma forma, sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, você não precisa. Meus pais, eles tiveram eles viveram essa vida, então eu estou repetindo a mesma coisa e vai acontecer a mesma coisa comigo. Não precisa ser desse jeito, é sobre isso que eu estou dizendo, tá? Olha só, vamos continuar aqui. Então, essas vias neurais, elas afetam toda a nossa forma de raciocinar. E o que acaba acontecendo? Esses pensamentos acabam transformando a nossa situação, transformando os nossos pensamentos num hábito. Por exemplo, você vai entender aqui, ó. Quando a pessoa ela fica muito nervosa ou estressada, tem pessoas que ela acabam tendo o costume de fazer o quê? Quando ela está estressada, nervosa, ela vai lá na porta da geladeira e ela abre a porta para comer alguma coisa. E ela sente que teve um alívio ali. Sabe o que criou? Um condicionamento ali. Então, quando ela está estressada, quando ela está nervosa, quando ela abre a geladeira e ela pega algo para comer, ou um chocolate, não sei. Então, aquilo traz algo bom para ela. Um sentimento bom, uma sensação boa. Então, o que aconteceu? Você foi condicionado, as suas vias neurais foram condicionadas nessa direção. Por isso que algumas pessoas acreditam que não dá para mudar. Por quê? Porque se transformou num hábito. Quem é que, por exemplo, você está nervoso e tem pessoas que acabam, as coisas estão dando tudo errado em casa, acaba indo para as drogas, acaba indo para a bebida, acaba indo para os vícios, porque elas acreditam que é algo automático mesmo. Elas nem estão programadas para fazer isso, às vezes nem querem fazer isso, mas acabam fazendo. Por quê? Porque já estão acondicionados. Tá? Então, mas é o que nós podemos mudar, viu, gente? É o que nós podemos mudar. E nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Olha só. Então, todo mundo tem o que os psicólogos chamam de vieses cognitivos, tá? Raciocínios distorcidos daquilo que acreditamos. Agora, vamos ver, qual que é o problema nisso? Então, na medida que a pessoa fica pensando aquilo, então, ela cria no cérebro as vias neurais. Foi aquilo que eu acabei de falar. Tem pessoas que dizem o seguinte, olha, eu sempre vou ter problema financeiro, eu não sei o que acontece, pastor. Mas parece que minha vida financeira não vai para frente de jeito nenhum. Pastor, eu não sei o que acontece, eu não consigo arrumar um bom emprego. Pastor, eu não sei o que acontece. Então, ela já começa a ser condicionada nessa situação. Por quê? Por causa dos seus pensamentos percorreram esse caminho. Que coisa, gente, que coisa. E o que eu estou falando aqui,
Eu estou lendo aqui alguns estudos científicos aqui para você, tá? E algo também que eu já li de alguns estudos da década de 70. Que coisa, assim, que nós devemos realmente levar isso em consideração hoje, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, se você não gosta de como está indo a sua vida, é hora de mudar, então, a forma de pensar. Você está entendendo? Se a vida que você está levando não está legal, você está triste com isso, você está infeliz com isso, e você quer ver uma coisa diferente, você agora então vai ter que mudar a sua forma de pensar. Por quê? Porque se você não mudar a sua forma de pensar, a questão das vias neurais, ela vai formar em você um hábito. E esse hábito é fácil de mudar hábito, gente? É fácil? É muito difícil mudar hábito. Você tem que ter muita força de vontade. As pessoas dizem que para você mudar um hábito, às vezes leva 40 dias você fazendo algo diferente para mudar e manter um novo hábito. Mas você vai criar um novo hábito. Então é muito difícil, não é fácil. Quem está emagrecendo, quem está fazendo dieta que sabe, né? Você tem que se esforçar, você tem que mudar, porque você está acostumado a comer algo diferente, a comer uma coisa gordurosa e assim por diante, né? Então, você tem que mudar a sua forma de pensar. A sua forma de pensar tem que ser uma forma saudável. É bom você entrar num grupo de WhatsApp de pessoas que só pensam em coisas saudáveis. Então, você tem que mudar. Se você quer ser uma pessoa para frente, você tem que andar com pessoas para frente, não é? Você não vai poder andar com pessoas que te levam para baixo, porque você precisa criar um novo hábito. Então isso é muito importante. Vamos lá. Eu quero, antes de entrar aqui em como você pode criar uma via neural no seu cérebro, eu quero que você entenda o seguinte. O que seriam essas vias neurais aqui? Quando você vai no meio do mato, você já percebeu que todo lugar assim tem uma trilha? Né? Os animais percorrem aquela trilha. A pessoa passa, você passa por aquele lugar ali de terra, o mato todo alto do lado assim. E naquele lugar, naquela trilha ali, não tem nem grama, não tem nada, é só terra. É exatamente assim que nós fazemos quando a gente começa a pensar aquela mesma coisa. Nós formamos um trilho, gente, na nossa vida. Agora, como que nós vamos fazer para mudar isso? Porque onde nós chegamos aqui agora na mensagem, a questão toda é essa. As nossas palavras, elas têm um poder. Então, os nossos pensamentos também determinam aonde é que nós vamos chegar na nossa vida. Agora, como que nós vamos fazer para mudar isso? Como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos criar? Então, a neurociência ela tem mostrado que quanto mais você declara com a boca as verdades, que acabam com crenças limitantes, quanto mais elas acabam com as crenças limitantes, quanto mais você falar. Então, outro estudo que eu vi, que eu falei para vocês na década de 70, e foi até um pastor coreano que ele conversando com um médico, e esse médico que descobriu, um médico coreano, muito, muito interessante, ele diz o seguinte, que quando você fala, quem já fez ressonância magnética aqui? Ou quem já sabe pelo menos o que é? Não é? Então, às vezes você tem que tomar aquele líquido lá, não é? Contraste e tudo mais. Eu já fiz. Então, quando você faz ali, por exemplo, da sua cabeça, quando você fala, tem uma parte do seu cérebro ali que ela é ativada. Não é? Nosso corpo ele é cheio de energia, gente. Então, no nosso cérebro ali começa a ser ativado quando você fala. E é o mesmo lugar, não é? Que determina para o nosso corpo inteirinho como que os nossos nervos devem se conduzir. O mesmo lugar que quando eu falo é ativado no meu cérebro, é o mesmo lugar que determina todos os comandos para os nervos do nosso corpo. Olha que coisa interessante. Então, por exemplo, o que os médicos eles descobriram? Que quando a pessoa ela chega num momento e ela fala assim, eu já vivi bastante já. Então, não tem mais o que fazer nessa vida. Sabe o que começa a acontecer? Ela falou, os nervos dela entendem o que essa área central do cérebro disse e ele começa a mandar um comando para todos os nervos do corpo. É mais ou menos assim, ele manda o comando seguinte. Olha, nervos, chegou a hora de morrer, tá? Então agora vamos diminuir a intensidade assim
E vamos começar a definhar. Você já viu gente que fala isso, começa a falar isso e de repente morre? Quem já viu isso acontecer? É bem assim. Por quê? Porque a mesma parte no cérebro da fala é a mesma que manda a mensagem para o nervo no corpo. Não é? Em outras palavras, aquilo que eu declaro, queridos, de bom ou de ruim, pode acontecer na minha vida. Que coisa, né? Agora, nós estamos falando sobre a palavra de Deus aqui. Nós estamos falando o que Tiago falou. Os médicos descobriram na década de 70 e tem falado muito sobre isso. Em coach se fala muito disso, né? Mas Tiago falou isso, olha, há quanto tempo atrás? Há quanto tempo atrás? Tá? Então, a sua fala ela está ligada diretamente com a parte dominante no seu cérebro. Provérbios capítulo 18, verso 20. Olha só como isso comprova. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. E o verso 21 diz o seguinte: a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Pastor, não tem nada a ver ciência com a Bíblia? Tem sim. A ciência só existe por um motivo: comprovar que a palavra de Deus é verdadeira, gente. Tem muita gente que tenta usar a ciência para desconstruir a Bíblia, mas a verdade é que a Bíblia, a ciência, ela sempre vai comprovar a palavra de Deus. Senão são só teorias. Mas a boa ciência, a verdadeira ciência, a ciência de verdade, ela sempre vai comprovar o que a palavra de Deus já falou, há muito tempo atrás. Então, hoje é um tempo que nós podemos construir na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem está esperando uma vitória hoje? Amém? Quem está precisando de um milagre, de uma cura hoje aqui? Amém? Glória a Deus. Você está precisando de uma bênção financeira? Você está precisando de uma transformação na sua família? Eu vou dizer uma coisa para você: só vai vir depois que você confessar com a sua boca.